Boa tarde. O presente trabalho é sobre o planejamento de montagem do secador rotativo. E esse trabalho foi elaborado pela Emily Mello, o Wellington Nascimento e o Vinícius Barbosa Santos. Essa obra, o intuito desse projeto, ela envolve o dimensionamento, o desenho, o detalhamento de fabricação e, e a montagem do secador rotativo horizontal de café e grãos. E além disso, um galpão de tesoura treliçado, né, com duas águas. E eu trouxe por essa obra devido ao fato do intenso período de colheita de café na região norte do Espírito Santo. E também optamos pela montagem de um galpão para proteger o equipamento contra intempéries, como vento e chuva. E a obra será realizada na Fazenda Nascimento, no córrego da Poção, na zona rural de Nova Venécia, Espírito Santo. A missão da nossa equipe é desenvolver as etapas dos projetos conforme o que é solicitado, e o grupo funcionar como uma empresa de execução. E nós optamos por dar o nome dela como MUV Engenharia Limitada, como a gente pode ver ali a logo. E além disso, o grupo funcionar como uma empresa de execução. E cada membro da equipe terá uma função pré-estabelecida. E sobre as especificações do projeto, de acordo com os requisitos propostos pelo cliente da obra, foram realizadas as especificações necessárias para essa obra. São essas: o cilindro, né, como a gente pode ver na imagem, ela é a câmara responsável pela secagem dos grãos, com uma capacidade de 10 mil litros. O motor cilíndrico de 5 cavalos, o qual é responsável pelo movimento de rotação do cilindro. O motor do ventilador, que é o que vai fazer o fluido gasoso escoar em altas temperaturas, né? E o elevador de canecas, que é onde vai pegar ali toda a carga que tiver na rampa de carga e elevar ela até o secador. A fornalha, que é o componente responsável pela geração de calor para a secagem dos grãos, que é onde ocorre a combustão dos materiais para a geração de gases com alta temperatura. E de construção auxiliares é o galpão. E após uma devida aprovação do órgão regional do Ministério do Trabalho, conforme descrita pela NR2, para início da execução da obra, será realizada a instalação provisória do canteiro de obra, conforme o layout mostrado aí na imagem, onde tem um local designado para equipamentos de montagem, para água, dos tesouros, para o escritório, para o banheiro, e entre outros. Para a execução dessa obra, no prazo de 20 dias úteis, realizou-se um regime de trabalho de 8 horas por dia, contando com alguns recursos, como mão de obra direta, indireta e de apoio. Na direta, foi necessário soldadores, montador de secador, montador de galpão e auxiliares. Da indireta, engenheiros, uma pessoa do administrativo, inspetor de qualidade. Na mão de obra de apoio, os operadores ali das máquinas. De recursos, ferramentas de real, máquinas de solda, escavadeira hidráulica. E a fim de tornar a compreensão do projeto mais fácil, foi realizado as divisões conforme a estrutura analítica do projeto abaixo, dividindo assim as etapas do projeto. São elas: a definição de projeto, que é onde vai tem as especificações, dimensionamento, desenho, listagem de materiais, a etapa administrativa, que vem o RH, na contratação de serviços, compras, depois a instalação do galpão, em paralelo com a instalação do secador ali, onde no galpão você tem a fundação, coluna, tesoura treliça e entre outros. Ali na instalação do secador rotativo você tem a base de sustentação, tem a fornalha, tambor e assim por diante até a finalização da obra. Então, quanto à recepção, armazenagem e instalação dos materiais, né? Sendo recebidos, né, por uma pessoa responsável por essa recepção. Logo na sua recepção, todos esses materiais, eles serão verificados, né? Ou seja, haverá a verificação das suas condições físicas, se está devidamente embalado, né?
de acordo com as condições necessárias para o uso. Será feita também a análise das especificações técnicas requeridas aos fornecedores, as documentações necessárias, né, principalmente a questão das notas fiscais e tudo mais. E aí, né, posteriormente, cada material ele vai ser armazenado de acordo com as especificações de conservação e segurança desse material. E aí, então, nós entramos na parte do projeto, né? Do planejamento do projeto, onde nós usamos o MS Project ou Microsoft Project. E então nós fizemos o quê? Definimos as tarefas, né? Aí aqui nós temos a planilha, né? Que o próprio software nos dá, o próprio MS nos dá a planilha, né? Com as tarefas, aí nós definimos, né? As principais tarefas e as subtarefas dentre elas. Aí aqui, como a principal de todas, temos a montagem do secador rotativo, né, que é o geral, é o que é o nosso planejamento, e aí inicia e logo embaixo todas as etapas e tarefas referente à montagem do nosso secador, né? Aí aqui nós temos uma parte dessa planilha, nós não colocamos ela toda, porque se a gente diminuísse muito, ia ficar ruim a visualização. Então, nós colocamos uma parte dela para conseguir mostrar aí, para ter noção de como ficou a nossa planilha. Aí nós temos a planilha com as tarefas, né, que foi o que nós estabelecemos primeiro. Aí aqui nós temos a divisão de horas necessária para o cumprimento de cada tarefa. E aí, na sequência, nós temos o início de cada tarefa, o término, né? Aqui nós temos aqui a quais tarefas cada uma delas será precedente, né? As precedentes, na verdade, de cada tarefa, os recursos, né? E os custos, respectivamente. E aí, ou seja, que depois que nós definimos as tarefas, né? Nós vamos atribuir os recursos com seus devidos custos. Aí aqui nós temos a planilha, também fornecida pelo MS, onde nós temos aqui os nossos recursos, a classificação tipo, se é trabalho ou se é material, né? Aí nós temos as unidades e a taxa padrão, ou seja, o custo de cada um desses recursos por hora. E vamos então ao gráfico de Gantt, né, que foi gerado. Aí aqui nós temos o nosso gráfico de Gantt, nós tivemos que seccionar ele, porque também não daria para ter uma boa visualização. Aí aqui nós temos, né, a planilha com todas as tarefas, seus respectivos dados, e aqui nós temos o gráfico de Gantt, onde nós podemos ter uma noção visual, né, de acordo com o tempo, com as datas de cada tarefa, como uma se relaciona à outra, né? E também aí os recursos inseridos a cada uma dessas tarefas. Aqui nós temos a sequência. E posteriormente o Gantt de controle, né? Que aí a gente consegue analisar as atividades críticas e também o status, né, de execução dessa obra. Aí aqui nós temos até um pequeno statuszinho aqui, ó, que a gente colocou de 50%, né, porque iniciou no dia 23. Aí 50% da fase de planejamento, por exemplo, concluída. E as demais que nem se iniciaram, 0%. Aí aqui a sequência até o final, até o teste final do projeto, 0% também, que é uma parte crítica do nosso projeto. Aí nós tivemos que seccionar para ter uma melhor visualização também.
E o diagrama de rede. O diagrama de rede, ele vai ficar um pouco ruim de compreender, justamente porque se a gente diminuísse o zoom, ia ficar horrível, não dá para ler nada. Assim também já não dá para ver, né? Mas só para ter uma noção, o diagrama de rede, no caso, vai nos fornecer aí um fluxograma, né, de cada etapa do projeto e como cada etapa do projeto está relacionada à outra. Aí aqui nós temos uma visão um pouco maior de cada etapa ainda a gente diminuiu o mínimo zoom, mas ainda não deu para chegar. E por fim, a visão geral dos recursos, né, que a gente achou muito interessante também colocar dos custos dos recursos, né? O projeto também nos dá, né? O MS também nos dá esses dados aqui, onde a gente consegue observar os custos para cada tipo de recurso, né? E o impacto que cada um tem. Igual que nós podemos verificar nesse gráfico aqui, que os custos material é muito maior do que o custo de trabalho. Aí a gente já consegue ter noção onde serão os nossos maiores gastos aqui. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, a gente chega na parte de içamento de cargas, né? Então a NR12 ela fornece para a gente a determinação de um plano de içamento de carga, né? E aí a gente especificou, para especificar o guindaste, a gente especificou pela maior carga. Então, como a maior carga é o tambor, né, com quase 20 mil quilos, a gente selecionou o modelo de guindaste que é compatível. A gente foi no site da ING Guindastes e selecionou esse modelo 52500. Então, fazendo as etapas aqui, uma ordem cronológica, a gente tem o içamento dos pilares, o içamento das colunas metálicas, o içamento dos suportes do eixo, o içamento do tambor, onde o tambor vai ser a peça mais pesada, então com maior cuidado aqui, o içamento do elevador e das treliças, né, para montagem do nosso galpão. Então, para o plano de rigging, a gente vai ter 6 posicionamentos dos pilares de concreto, né? A gente vai ter 2 posicionamentos das colunas metálicas lá em cima. A gente vai posicionar os 2 suportes do eixo do motor ali, para ele ficar encaixado ali certinho. A gente vai ter um içamento para o posicionamento do tambor em cima desses suportes, né? Logo depois a gente vai fazer esse posicionamento do elevador de canecas e o posicionamento das tesouras para o final. Um ponto aqui a ser levado em consideração é a não tapagem do telhado aqui nessa ordem cronológica, né? Por quê? Porque a peça aqui com comprimento elevado nosso é o elevador, né? E o tambor também aqui é uma parte muito pesada. Se o galpão tivesse sido construído antes, impossibilitaria o guindaste de trabalhar e instalar essas peças, né? Então, vale ressaltar isso aí, que o galpão ele deve ser finalizado após a montagem do secador, né? Então, aqui a gente foi lá na ING, né, Guindastes, a gente pegou o modelo e a gente tem esse plano aqui de cargas, né? Note que a gente vai trabalhar mais ou menos nessa faixa aqui, ó, para baixo de 10 metros, porque não necessita de içamento tão grande, né? Então, aqui executando o plano, todas as contas aqui, que essas contas estão lá no anexo, né, de plano de rigging, todas essas contas. Mas aqui a gente tem, ó, para coluna de concreto, qual a carga, a altura de elevação, o raio de giração, porcentagem de folga. E aqui, se a carga requerida está a folga, né? Se a folga aqui que é folga, se a folga está maior do que 5%, né? Que é recomendado.
Então note que todos aqui estão com folga, estão todos com checklist ok aqui, com folga maior que 5%. Apenas o tambor aqui, que é o esperado, né, com maior carga, ele ficou aqui quase que com menor porcentagem de folga, mas ainda assim atende o critério 5%. Aí, indo agora para o databook, a gente tem o nosso organograma aqui, né, com o engenheiro civil, o engenheiro mecânico aqui, junto com o coordenador administrativo, vai fazer o controle de qualidade, né, técnico de planejamento, auxiliar técnico aqui para a execução da nossa obra. Então, nosso procedimento de expensão aqui, com a ficha da empresa que a gente criou, a gente tem as especificações, vai olhar as especificações do motor, se está ok ou não, né, a funcional, se está ok ou não, né, o secador, o funcional dele no final, o elevador, né, as telhas, os torques nos parafusos, alinhamento dos eixos, dimensional das colunas e o aval final aqui, se ele está funcionando certinho, né? E aqui é o desenho dos conjuntos. Acho que aqui eu não vou mostrar todos os desenhos, eles se encontram lá em anexo, todos os desenhos, tanto os desenhos de cada componente como o desenho aqui das estruturas. Um exemplo aqui que eu coloquei é a estrutura do galpão, né? Um galpão de 13,5 por 10, que vai cobrir o secador para proteção de chuva, vento, intempéries, né? E também para proteção da lenha, que a lenha vai ficar guardada aqui, né? E aqui os procedimentos passo a passo aqui de montagem, né? Primeiramente, a gente vai delimitar a nossa área, delimitando a nossa área de trabalho ali. A gente vai começar as nossas etapas de terraplanagem, né? Escavadeira e tal, vai fazer o nivelamento, né? Vai fazer a construção das sapatas para as colunas e vai fazer o içamento das colunas de concreto e vai chumbar elas para colocar essas colunas aqui, né? Colocar essas 6 colunas e já deixar prontinho. Depois a gente tem o içamento das colunas horizontais, né? Seriam essas colunas aqui, ó, que atravessam, né? E já deixar quase pronto para poder tapar. Mais uma vez, só que eu não vou finalizar a tapagem depois de, porque primeiro eu preciso montar o secador. E aí eu tenho o içamento do suporte, depois eu instalo o motor, depois eu faço a construção da rampa de carga e descarga, né? E aí depois eu faço o içamento ali do elevador, que ele fica ali próximo à carga e descarga, às rampas, né? A gente vai instalar a fornalha, vai fazer todas as ligações elétricas ali, né, do motor, do secador, o ventilador, da turbina, né, a ligação do elevador, luzes, e vai fazer o quadro de comandos, né. Depois, toda essa estrutura montada do secador ali, a gente vai içar as treliças, vai soldar elas e vai tapar o galpão, né. Aí sim, a gente tapa o galpão e a gente faz todo o teste funcional ali, né, final dele, né. E aqui a finalização de como o projeto fica, né, deve ficar aqui. Olha que aqui, ó, essas rampas de alimentação, a rampa de descarga está aqui embaixo, né, o elevador. Então nota-se que realmente precisa fazer a montagem do secador primeiro, antes da tapagem aqui. E aqui mais uma vista aqui lateral de como que ele fica aqui, a nossa montagem aqui do secador.